Bom dia. Estar numa terra de agricultores, o tema cultivar certamente é um tema muito familiar, não é? Eu também sou neto de agricultores, de parte de pai, e pescador de parte de mãe, e sempre fez parte da minha infância ver os meus avós cultivando as terras e tudo aquilo que nós depois lá íamos tirar, os morangos e as coisas deliciosas, o resto ficava para eles, não é? Mas, irmãos, é uma alegria poder estar com os irmãos nesta manhã, podermos, mais uma vez, falar sobre a palavra do Senhor e ver, conforme certamente os outros irmãos têm falado, são temas muito extensos, que daria para muitos subtemas, mas nós tentamos compactar isso em 30 minutos, um pouco mais às vezes, e depois há muita lição de casa para ser feita por cada um de nós, com base naquilo também que relembramos ou aprendemos da palavra do Senhor. Deixe-me dizer que este cultivar, ele começa, em primeiro lugar, por pessoas que um dia foram salvos, são filhos de Deus e sentem este desejo, esta sede de se alimentarem da palavra de Deus e conhecer esse Deus. Nós vamos estar a falar um pouco para casais, cujos dois são crentes, filhos de Deus, mas estamos a falar para cada um de nós individualmente. Eu nasci num lar onde a minha mãe era uma filha de Deus, é uma filha de Deus. O meu pai era comunista, se declarava agnóstico. Graças a Deus nunca se opôs a que a minha mãe nos levasse às reuniões de jovens, nos enviasse para os acampamentos, falasse de Deus aos filhos em casa. Então essa responsabilidade, nós às vezes podemos pensar, bom, mas só eu sou crente, a esposa pode pensar, ou o marido, só eu sou crente. Como é que nós como família, como casal, podemos crescer juntos e também ensinar os nossos filhos a crescerem na palavra do Senhor? Por isso eu digo, primeiro é uma responsabilidade de cada um de nós individualmente. E me lembro de muitos episódios que a minha mãe viveu connosco e a forma como muitas vezes o meu pai tentava nos puxar para o outro lado, né? Ele queria que eu fosse um comunista devoto também, e essas coisas por aí além. E havia essa abertura de muitas coisas que a minha mãe sabia que nós não devíamos fazer, mas o meu pai, para ele, não tinha problema nenhum. Então houve sempre esse choque dentro de casa, não um choque em que eles brigavam um com o outro por causa dessas questões, mas havia essa dualidade de pensamentos dentro do lar. Mas a minha mãe sempre teve esse cuidado de nos encaminhar nos caminhos do Senhor. E lembro quando eu fui para o Brasil, que ela chorando disse, filho, eu prefiro que tu fiques longe de nós e estejas dentro daquilo que é a vontade de Deus para a tua vida, do que ficares perto de nós, porque mais vezes o meu pai, que já me tinha arrumado trabalho na celulose, queria que eu ficasse lá a trabalhar como ele trabalhou a vida toda, né? Então, nós temos essa responsabilidade. E, olha, vamos ver aqui há uma frase que se destaca de toda a leitura que nós vamos fazer, que é um texto muito conhecido. Vamos ler outros versículos também. Mas o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E nós precisamos pensar isso como filhos de Deus, cada um de nós, a nossa prioridade em tudo aquilo que fazemos e em tudo aquilo que nós somos, é esse senhorio de Cristo em nossas vidas, que nos vai ajudar não só a nós, a mim como filho de Deus, a crescer na palavra, a buscar conhecer o Senhor, a dar um testemunho para a minha família de uma vida transformada por Ele, mas também nós como família e nós como pais. Temos aqui pais, alguns já são avós, né? Outros ainda não são pais, mas certamente para lá caminham. A nossa igreja é muito abençoada nesse aspecto, né? Mas o que é que Deus pede de mim? Algumas estatísticas que foram feitas em várias igrejas dizem que a maioria dos casais crentes, incluindo pessoas que têm responsabilidade de pregar a palavra, não oram juntos. Isto nos surpreende. Eu penso que não é o caso aqui na nossa igreja local. Mas o que é certo é que isso acontece quando não devia acontecer. Eu entendo que a minha mãe nunca orou com o meu pai, sempre orava pelo meu pai, mas não orava com ele não era um filho de Deus, certamente não ia querer participar desse tempo de oração.
Mas nós que somos filhos de Deus, nós que conhecemos o Senhor, a oração, e certamente os casais que estão aqui que o fazem, eu creio que a maioria, se não todos, reconhecem, a oração nos aproxima como casal. Nos leva a essa dependência de Deus juntos, orando um pelo outro, orando pelos nossos filhos, orando pela igreja, orando por tantas necessidades que existem. Nós temos cerca de 30 famílias na igreja. Eu pedi para o Samuel, ele mais uma vez fez um trabalho fantástico, que depois será público, de fazer uma recolha dos membros da igreja, das pessoas que assistem, que são nossos visitantes, que começam a ser já parte da família, das nossas crianças. E então a família é constituída por igrejas, e nós sabemos, irmãos, que a igreja é um reflexo das famílias. Então a grande preocupação nossa não deve ser o quão fantástico vai ser o culto, o quanto eu posso dar no ministério da igreja para Deus, participando de momentos como este, mas a minha igreja, que é a base de tudo aquilo que depois será feito no dia a dia e também quando nós nos congregamos como igreja. E muitas vezes nós nos distraímos um pouco com isso. Eu vou ler o texto primeiro, Deuteronômio capítulo 6. Este texto já foi lido por partes, já ouvimos certamente muitas mensagens, mas quando nós pensamos na questão do cultivar, nós vemos aqui um ensino precioso. Há muitos outros versículos, por exemplo, o livro de Provérbios é um livro fantástico para nós estarmos estudando, não só como casal, mas também com os nossos filhos. Mas diz o texto então o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e de todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, havendo depois o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, e que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Irmãos, uma parte fundamental do crescimento de um lar é o crescimento espiritual do casal e da família. Nós sabemos que o lar é não só a base, o alicerce da igreja local, porque a igreja local é constituída pelas famílias que a constituem, mas também é a base de uma sociedade. E se nós hoje olhamos para a sociedade em que vivemos, nós vemos que a consequência daquilo que tem sido a educação das famílias, o conceito de família, o conceito de criar um filho, tem sido completamente contrário àquilo que a palavra de Deus ensina. E nós estamos vendo as consequências disso. Mas não é de agora, o problema não é de hoje, o problema tem acontecido desde sempre, e nós vamos ver neste texto também, e noutros textos que lemos, que Deus sempre chamou a atenção para esse facto. Olha, eu tenho que ser o centro da família. Olha, vocês têm que levar a sério não só o vosso relacionamento comigo, mas também o vosso relacionamento como família. Colocar esses conceitos de Deus, da palavra, na família. Em Efésios, capítulo 5, versículo 5 a 15, diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nestes, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, nós vivemos numa sociedade contrária a Deus. E quando nós hoje olhamos, e eu agora tenho netos, e muitas vezes vejo aquilo que é a sua forma de pensar, aquilo que eles aprendem na escola, até dos seus próprios professores, aquilo que muitas vezes eles veem na televisão, os jogos que eles jogam. Eu vejo o quão ferozmente o diabo está a atacar estes jovens, estas crianças e a sociedade nos dias de hoje. E como nós, por vezes, pais, estamos um pouco alheios a essa realidade. É um jogo, né? Eles são crianças. Mas o que é certo, irmãos, é que eles vão trazendo para dentro das suas mentes, dos seus corações, conceitos que são absolutamente contrários à palavra de Deus. Foi feito um estudo há uns anos atrás para tentar identificar porque tantos filhos de crentes ou netos de crentes sequer entravam na igreja depois de crescer.
E o padrão que eles viram é que a primeira geração conheceu a Deus, ou seja, os seus pais ou os seus avós. A segunda geração conheceu factos acerca de Deus. E a terceira geração não conheceu Deus. E nós vemos isso muito acontecer. Porquê? Porque nós achamos muitas vezes que a responsabilidade de educar os filhos é da escola dominical, quando nós os mandamos para a escola dominical, né? É dos acampamentos, é dos congressos, é de coisas fora da família. Quando a responsabilidade é da família. Um casal que não se alimenta da palavra de Deus irá enfrentar muitos problemas. Porque é o Senhor que nos dá a força. É o Senhor que nos dá a base. Este tempo com Deus é importante. Mas, irmãos, isto que foi identificado por este estudo que foi feito, não é devido àquilo que nós vivemos hoje na sociedade, mas já há 4.000 anos, Moisés escreveu, e nós lemos lá em Deuteronômio 10:12, quando ele escreveu, olha, cuidado, porque depois do Senhor te haver introduzido na terra que jurou a teus pais, daria casas cheias de tudo, quanto não enchestes, poços cavados. E depois ele, no versículo 2, guarda-te, para que não te esqueças do Senhor. Mas sabe, uma geração se passou, e nós encontramos lá em Juízes 2, 10 e 11, e foi também congregado toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tão pouco a obra que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram a Balaíns. Irmãos, quando nós olhamos à nossa volta, nós vemos tantos filhos de crentes, netos de crentes, que não seguem o Senhor. E certamente que se nós fôssemos olhar para trás, nós poderíamos identificar alguns erros cometidos pelos seus pais, nesse cuidado pastoral que nós devemos ter pelos nossos filhos. É fácil? Não. É muito mais fácil deixar a educação deles com outros, não é? Não dá trabalho. Mas a responsabilidade é nossa. E quando nós olhamos para trás, e isto também para as mães, para os pais que vivem em casamentos em que os dois não são crentes, é a sua responsabilidade. A minha mãe sempre lia histórias bíblicas para nós. A minha mãe sempre falava de Deus. Sempre me levava, ela diz que desde os 5 anos, já contei essa história, começou-me a levar ali na igreja em Estarreja. Às vezes eu ia pela moto, às vezes eu ia para a orelha, mas sempre ia. E nós íamos. Então havia esse interesse genuíno. Hoje, às vezes, se o filho está de birra e diz, não quero ir, então não vamos, né? Às vezes o filho é que decide se nós vamos ou não vamos, né? E então, irmãos, aconteceu isso com Israel. Então não é um problema de agora, conforme, a internet, são outros tempos, agora a gente precisa de 40 horas no dia para fazer tudo e não temos tempo. Temos. Nós temos tempo. Às vezes não sabemos usá-lo ou não temos as prioridades definidas conforme devíamos ter. E este tempo de oração, este tempo de meditação, não só individualmente, mas como casal e como família, deve ocupar prioridade na nossa vida. Deve fazer parte do nosso horário. Mas a palavra de Deus vai muito mais além, nós vamos ver isso então depois um pouquinho mais em detalhe. Como aplicar estas orientações da palavra de Deus em nossos lares? Em primeiro lugar, a instrução familiar deve ocorrer com o objetivo de desenvolver em nossos filhos o amor à palavra. No versículo 5 nós lemos então, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e com todo o teu poder. Pais que amam o Senhor, oram e ensinam aos seus filhos que mais importante do que a profissão que eu vou ter, o curso que eu vou tirar, com quem eu vou casar, é a minha relação com Deus. Porque ela define tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu irei fazer na minha vida. Os nossos filhos são crianças, mas rapidamente eles crescem e logo viram adultos e logo vão ser soltos por esse mundo e logo vão ser pais, vão ser mães. O tempo passa muito rápido. Eu sei que aqueles que têm crianças pequenas dizem, não passa tão rápido assim. Passa, né? Passa rápido. E quando nós olhamos para trás, nós não somos perfeitos, né? Não tem aqui nenhum pais perfeitos, deixe-me dizer. Mas nós temos que pelo menos olhar para trás e dizer, Senhor, olha, eu sei que eu falhei, olha, podia ter aproveitado esta oportunidade, não aproveitei, mas, olha, eu me esforcei. O Senhor sabe que eu me esforcei.
Isso não é garantido que os nossos filhos vão tomar as boas decisões, mas conforme a palavra de Deus diz, a palavra que nós estamos ensinando vai ficar. Mesmo quando eles ficam mais velhos, a palavra está lá. Eles podem passar por momentos em que vão se afastar um pouco, não é? Como Abraão fez quando estava indo para a Terra Prometida, desviou-se um pouco lá pelo Egito e depois voltou outra vez a entrar e seguiu viagem. Mas a nossa responsabilidade é falar dos senhores a eles. Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor, o amor aos senhores é o princípio da ciência. É aquilo que nos ajuda a tomar as decisões certas. Por isso nós falamos de Cristo. Por isso nós falamos que estes estudos que estamos a ter, eles são baseados no ensino do Evangelho, da nova vida em Cristo. Eu já falei dos tempos que nós vivemos. Às vezes as pessoas dizem, é culpa de Deus. Não. Deus nos criou livres, com vontade própria. E é essa liberdade, essa vontade própria que Deus nos deu, que nos leva muitas vezes a tomar decisões erradas, não nos preocupando com aquilo que a palavra de Deus diz. É assim que o mundo vive, em guerra, as pestes, as fomes, as famílias destroçadas. Não é culpa de Deus. A palavra de Deus diz o que é certo. Se nós fazemos o que não é certo, nós vamos pagar o preço. Isso acontece em muitas situações da nossa vida. Se você sabe que o limite de velocidade numa autoestrada é 120 e você vai a 200, se você pegar um radar, o mais certo é que você vai ser multado. Mas o meu carro até dá 300. Sim, mas o limite é 120. Então você quebra a regra, sofre as consequências. Na vida é isso também que acontece. E quando a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da ciência, é sério. A questão, irmãos, é que muitas vezes nós parece que não temos essa convicção presente em nossas vidas, então não estamos a olhar para os nossos filhos como bens preciosos que o Senhor colocou sob a nossa responsabilidade. A nossa casa é o nosso principal campo missionário. Que adianta eu sair pelo mundo, pregando o Evangelho, ganhando almas para Cristo e esquecer aqueles que estão lá em casa? Infelizmente, às vezes isso acontece. O amor a Deus cresce pelo conhecimento da sua palavra. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você só conhece o Senhor se você conhece a palavra do Senhor. E para conhecer a palavra do Senhor, nós temos que investir tempo, lendo, meditando. Mas não é aquele tempo de uma oração antes da refeição, ler um devocional às pressas. É tempo. É tempo. Se você tem 2 horas para ver o Big Brother e o que mais? Os Casados de Fresco e as novelas e não sei o quê, você não tem meia hora para parar, ler a Escritura, meditar na palavra, dizer, Senhor, fala ao meu coração, aplicar essas verdades à sua vida. É um tempo precioso. Em vez de estarmos, às vezes, em programas que dizemos, eu não concordo com isto. Olha, isto aqui não, isto não pode ser. Não. Vamos à palavra. Porquê? Porque o nosso amor a Deus cresce pelo conhecimento da palavra. E os nossos filhos só vão crescer no conhecimento de Deus se virem que nós amamos o Senhor, que nós amamos a sua palavra, que ela é importante para nós. E nós vamos ver mais na frente que não é algo, conforme eu disse, vamos orar antes das refeições. Vamos agora ler aquilo devocional a correr, né? Às vezes é tão a correr que os filhos nem entenderam daquilo que nós lemos. Agora à noite vamos orar antes de eles dormirem. Tudo isso é importante, não estou a dizer que não deve ser feito, mas há algo mais. E como família também. Quando eu e a Marta sentamos, normalmente todos os dias, às vezes lá um dia que falhamos, mas nós reconhecemos a importância de nós pararmos e nos dizemos, nós temos meia hora para fazer o devocional, né? Então vamos lá a correr. E também, irmãos, não é um culto, né? Às vezes, eu já estive em algumas casas que viajava e as famílias faziam devocional e nós parecíamos que estávamos a fazer um culto de igreja só que em casa. Hinos e cânticos, nada de errado, mas o devocional é um momento de família e nós vamos ver um pouquinho isso à frente também quando ele fala da forma como nós devemos fazer. Provérbios 3, 5 e 6 diz, confia no Senhor todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confia. Se nós queremos que Deus cuida, se nós queremos que Deus tenha um interesse maior do que nós, que não só a nossa vida e o nosso relacionamento com Ele seja um relacionamento crescente, que transforme, mas também pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelas futuras gerações, Deus quer, mas nós temos que fazer a nossa parte. E não só isso, este provérbio diz, não só confiar, mas reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Será que nós estamos no caminho certo? Será que nós estamos a fazer o que é preciso? Será que nós não estamos nos distraindo com alguma coisa? Irmãos, Deus nos tem dado o privilégio de nós o conhecermos. Então nós temos tudo aquilo que necessitamos para dar certo. Não escaparmos de situações difíceis, de muitas vezes chorarmos pelos nossos filhos, muitas vezes jejuarmos pelos nossos filhos, para que o Senhor toque os seus corações, orarmos pela sua conversão, porque os filhos dos crentes não são crentinhos, não é? Eles têm que ter um momento em que eles vão se encontrar com o Senhor. E esse é o bem mais precioso que nós podemos ter do Senhor, não é? É ver a conversão dos nossos filhos, dos nossos netos. Confiar e reconhecer. Versículo 7. O conhecimento da palavra de Deus acontece quando os pais a ensinam a seus filhos com diligência. Nós vemos no versículo 7 o que é que diz? E as intimarás aos teus filhos e telas falarás assentado em casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Conforme eu disse, irmãos, o ensino da palavra, o culto doméstico. Sabe que um dos temas que mais perturba as igrejas é pregar sobre dízimo e sobre culto doméstico. Normalmente as pessoas não gostam, né? Eu sei que aqui não acontece isso. Mas há temas que incomodam. E quando a gente pensa em culto doméstico, parece que estamos a pensar, conforme eu disse, num culto de igreja como nós temos a estar aqui. Não. Aqui Moisés, inspirado pelo Senhor, diz, olha... E o Senhor está dizendo, olha, intimarás aos teus filhos, delas falarás assentado em casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Ou seja, é o aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá ao longo do dia para trazermos, ou chamarmos a atenção dos nossos filhos, e nós como casal também dizemos, olha, o Senhor é bom, olha, realmente eu não esperava que o Senhor fizesse isto. E às vezes lembramos até de versículos bíblicos, nós podemos falar com cânticos espirituais, né? Salmos e hinos e cânticos espirituais, conforme nós lemos. Então, esta espiritualidade que falha muito nos dias de hoje, porque eu digo mais uma vez, nós às vezes nos envolvemos com tantas coisas, nós temos que trazer ao de cima. Porquê? Porque, irmãos, nós devemos ter um interesse genuíno pelas igrejas, as famílias da nossa igreja local. Não só a nossa igreja local, mas pelas famílias das igrejas locais. E se nós não estamos crescendo juntos, orando uns pelos outros, ajudando os nossos filhos, os nossos netos a buscarem o Senhor, nós sempre vamos estar nos arrastando. O Senhor quer nos usar. Em Provérbios 3,13 nós lemos, bem-aventurado o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento. Feliz o homem, né? Se eu abrisse aqui para um tempo de testemunho, certamente nós poderíamos falar sobre os momentos em que o Senhor usou a palavra para nos ajudar a tomar decisões. Usou a palavra para nos consolar. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento. Feliz. Nós que estamos aqui, que somos do Senhor, certamente poderíamos dizer, eu não trocaria aquilo que o Senhor tem trazido à minha vida por nada deste mundo. O bem mais precioso que nós podemos ter, os irmãos sabem disso, não é o tanto dinheiro que vamos ganhar, o quão conhecidos nós vamos ser, mas é o conhecer o Deus vivo e verdadeiro e viver como os seus filhos. Porque isso não só transforma a nossa vida neste mundo e transformará a vida dos nossos filhos e das futuras gerações, mas nos dá uma garantia que nada no mundo nos pode dar, de que quando nós partirmos, nós estaremos na presença do Senhor para todo sempre. Essa é a maior das riquezas. Tudo fica. E quantas vezes, e nós vemos isso muitas vezes até naqueles que são famosos, desperdiçam a sua vida atrás de coisas. Alguns tiram a sua vida muito cedo, outros chegam ao fim dos seus dias sem esperança. Nós conhecemos o Senhor, e a palavra de Deus diz isso. E o conhecimento do Senhor só vem nas nossas famílias quando nós dedicamos tempo
aproveitando as oportunidades. Eu lembro quantas vezes, porque nós viajávamos muito em ministério, nós falávamos com os nossos filhos no carro e às vezes víamos coisas e falávamos do Senhor. E aproveitando essas oportunidades. Por isso Moisés dizia, olha, ensina, intimida, né? Olha, coloca na vida dos teus filhos a palavra. Quando estiveres sentado lá na beira da tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, deitando, levantando-se, coloca a palavra em ação. Instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Sabe, eu lembro de versículos, se eu não tivesse seguido os Senhores, se eu hoje estivesse no mundo, eu certamente lembraria de versículos que a minha mãe me ensinou e que eu aprendi na escola dominical. Então nós precisamos colocar esses conceitos na mente dos nossos filhos. Porquê? Porque eles permanecem. Eles ficam lá cutucando. E quantas histórias nós conhecemos de filhos que voltaram ao Senhor, que vieram ao Senhor anos depois, por causa da semente que foi plantada nas suas vidas, quando eles eram crianças. É a nossa responsabilidade. E, irmãos, nós que temos filhos, que temos netos, nós que vamos ter filhos, né? Esse ministério que o Senhor coloca sob a sua responsabilidade pode marcar a diferença na vida deles, como tem marcado na sua. Então não perda as oportunidades. Fala da palavra em tempo e fora de tempo. Instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. A família precisa cercar-se de recordações constantes da palavra de Deus. Lembrar aquilo que o Senhor fez, lembrar daquilo que o Senhor tem feito. O versículo 8 e 9 diz, também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeira entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da casa e nas tuas portas. Eram coisas muito práticas, né? Para eles carregarem a palavra de Deus com eles. Irmãos, nós precisamos lembrar e lembrar os nossos filhos e lembrarmos como casal e lembrarmos como filhos de Deus aquilo que o Senhor tem feito. O Senhor tem sido bom. Nós olhamos para a nossa vida e nós podemos ver a mão do Senhor em tantos momentos, nos livrando, nos confortando, nos alimentando, nos incentivando, nos dando força, nos dando esperança. E nós que conhecemos o Senhor dizemos, Senhor, obrigado, porque, olha, não sei o que seria da minha vida se não fosse isso. É isso que nós temos que ter, é isso que nós precisamos viver como família, é esses conceitos que nós precisamos passar aos nossos filhos. Então ver aquilo que faz parte do dia-a-dia dos nossos filhos, ver aquilo que eles veem, aquilo que começa a ser os seus interesses. Irmãos, às vezes eu estou com os meus netos e ouço as suas conversas e os jogos e nós vivemos, irmãos, dias terríveis. Os desenhos animados é violência atrás de violência. Os jogos é só morte. Hoje é normal, nós ouvimos uma criança dizer para o irmão, eu vou-te matar. Porque é o que ele ouve nos jogos, vê nos desenhos animados. Eles não sabem o que é isso. E nós precisamos estar atentos, irmãos. E precisamos criar esses conceitos nas suas mentes. Dá trabalho. Existe tempo. A responsabilidade é dos pais. De forma particular no pai, como líder espiritual da família. Mas se o pai não faz isso, a mãe tem que fazer. Mas deveriam ser os dois a fazer em conjunto. Trazer à memória aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Eu dou graças a Deus, irmãos, porque a minha mãe foi instrumento de Deus para que eu chegasse ao conhecimento da salvação. O seu interesse, o seu sacrifício, muitas vezes, e provavelmente alguns de nós estamos aqui, poderíamos testemunhar à nossa mãe, ao nosso pai, instrumentos de Deus na nossa vida. E o meu desejo é que os meus filhos possam dizer o mesmo e os meus netos também, quando o Senhor aqui me tiver, possam dizer, olha, o meu avô, a minha avó, olha, eles foram instrumentos de Deus para que eu pudesse chegar a conhecer o Senhor. Irmãos, não há nada, não há riqueza maior que você possa deixar para o seu filho e para o seu neto. Nada. Às vezes eu vejo os pais, e no ontem falando com a Marta, tão preocupados em deixar bens que esquecem a família. Eu lembro há uns anos atrás um senhor que estava no lar que ele dizia com amargura, eu passei 30 anos da minha vida na Alemanha a trabalhar para comprar uma casa, juntar dinheiro no banco, deixei a minha família aqui
Meus filhos, minha esposa, fui para a Alemanha 30 anos. Quando voltei, nenhum deles me conhecia. Hoje sequer me vêm visitar. Já ficaram com a casa, ficaram com o dinheiro, mas os nossos filhos sempre nos vão lembrar, não por aquilo que nós tivemos, mas por aquilo que nós fomos. E o exemplo que nós damos é o exemplo que eles vão querer seguir. Se eles veem coerência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Filho, eu estou a trabalhar muito porque eu quero que tu estudes na melhor escola, eu quero que tu vistas roupa de marca, que tu... Ontem alguém me dizia, eu tenho um carro de pobre. Eu falei, pobre não tem carro, não é? Então a gente sempre acha que precisa de ter mais alguma coisa, não é? Irmãos, eu dou graças a Deus por aquilo que a minha mãe me deixou. E quero que... E nós devemos querer que os nossos filhos, nossos netos, também deem graças a Deus por aquilo que nós... pela forma como nós marcamos as suas vidas. O lar é o lugar que Deus usa para que as crianças aprendam os seus caminhos e que vai prepará-las para o mundo em que elas vão um dia viver como adultos e pais. E rapidamente, irmãos, nós estamos chegando ao fim, eu vou dar algumas sugestões práticas, não vou me alongar muito. Em primeiro lugar, quando você está tendo esse tempo, não só como casal, mas também com os filhos, seja criativo e flexível. Ou seja, o devocional exige criatividade. O devocional, você não vai falar para uma criança de 2 anos sobre teologia, sobre a interpretação do livro do Apocalipse, porque isso não lhe diz nada, né? E às vezes nós vemos um pouco a preocupação de explicar tanto o texto que esquecemos daquilo que é mais importante, que é de que o texto seja entendido por aqueles que estão ouvindo, né? Um grande professor meu chamado Carlos Osvaldo dizia, era um homem extremamente inteligente, conhecedor das línguas originais, era um homem que gostava de ir para o púlpito com a Bíblia no original e traduzir direto, né? Depois ele foi se adaptando mais aos tempos e já sabia com a Bíblia em português. Mas o que ele dizia, ele foi meu professor de comunicação e ele dizia, olha, ponto número 1, quando você prepara uma mensagem, eu ainda não aprendi isso, apesar de ter tido um bom professor, você prega de maneira que os teólogos sintam que há profundidade, que houve estudo e as crianças entendam porque há simplicidade e eles conseguem ouvir aquilo que você está a dizer. E ele era um homem assim. Irmãos, nós precisamos ter esse tempo, mas nós precisamos sentir que eles estão entendendo. Vamos ser criativos, vamos ser flexíveis. Não, tem que ser todos os dias às 8 horas. E tem que estar toda a gente à mesa. Não. Vamos procurar, seja breve, ou seja uma criança pequena, 5, 10 minutos, bem usados, bem canalizados, é suficiente. Eles distraem-se fácil. Normalmente as crianças, quando eu prego, elas dormem todas. Às vezes eu saio, está uma a dormir no colo da mãe, outra no colo do pai, eu falei, porque já passou 5 minutos. Então seja criativo, seja flexível, seja breve, seja informal. O culto doméstico, por vezes, assusta muito os pais, né? Culto doméstico, mas o que é isso? Não, é um tempo devocional, não deve ser um culto em miniatura, formal, litúrgico e às vezes até frio, mas deve ser uma forma de nós estarmos juntos, partilhando até o dia-a-dia, aquilo que aconteceu, partilhando aquilo que... aplicando o texto de forma que nós sabemos que os nossos filhos estão a entender, seja ilustrativo, ou seja, se possível, quando temos uma história que se adapta, até às vezes aproveitando algo que aconteceu ao longo do dia, que se adapta àquilo que nós vamos falar sobre a Palavra de Deus, seja prático também. Muitas vezes nós nos preocupamos em demasia com o conteúdo e somos muito fracos na aplicação. E um devocional bem sucedido, ele nunca termina antes de descobrir pelo menos uma aplicação prática que até a própria criança reconhece, olha filho, como é que tu achas que se aplica esta frase, feliz é o homem que conhece o Senhor, né? É o bem-aventurado. Explica pelas tuas palavras. E mesmo que a criança às vezes diga algo que não tem muito a ver, mas é importante a criança ir interagindo
no devocional, não só o pai e a mãe ali, uma pregação, uma aplicação muito rápida, uma oração e pronto, vamos embora. Não, é um momento de partilha entre família. E os casais sabem do que eu estou a falar, porque também os nossos devocionais são dessa forma. E finalmente, irmãos, Tiago 1:12-22 diz: e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-nos com falsos discursos. Não vamos apenas ouvir, mas vamos estar atentos àquilo que nos rodeia para que nós possamos cumprir, conforme sabemos que o Senhor quer, e ajudar aqueles que estão a crescer connosco a também se tornarem amantes da palavra do Senhor, buscando a palavra do Senhor. E eu dou graças a Deus, irmãos, por esta igreja e por aquilo que eu tenho visto. Eu gostaria de terminar com uma história de um pregador chamado Richard Baxter. Acho que é Baxter. Ele escreveu durante 3 anos que pregou de todo o seu coração a um povo rico e sofisticado, mas sem resultados visíveis. Finalmente clamou a Deus: Senhor, faz algo por este povo ou então eu morro. Conforme ele próprio relatou, foi como se Deus tivesse respondido em voz bem alta e lhe dado a recomendação: Baxter, você está a trabalhar no lugar errado. Está à espera que o avivamento venha através da igreja. Tente pelo lar. Este pregador começou a visitar os lares, ajudando famílias a organizarem os seus devocionais, o seu tempo com Deus, até que o Espírito Santo ateou fogo naquela congregação e fez dela uma igreja forte. O meu desafio nesta manhã, irmãos, e nós depois estaremos em presbitério falando sobre essa possibilidade de essa informação chegar mais visível às nossas mãos, mas vamos orar pelas famílias da igreja. Ore por uma família específica, para que o Senhor ajude a chegar até ela, a conversar, a partilhar. Nós precisamos uns dos outros. E quando nós começarmos a colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos estarmos juntos, orando juntos, alimentando os nossos filhos, nós vamos ver os resultados na igreja, nos ministérios, como já estamos vendo, porque eu creio que isso já está sendo feito em muitos lares. Então vamos assumir esse compromisso e orar uns pelos outros, orar pelas famílias desta igreja, estarmos atentos às nossas crianças. Não é só responsabilidade dos pais educarem os filhos, é responsabilidade de todos nós, tá? Então, vamos chegar perto, vamos abraçar, vamos conversar. Estamos juntos nesta jornada de conhecer o Senhor, amar o Senhor e falar do Senhor.